Olá! Estamos aqui para continuar a falar sobre homeostase. Então, a homeostase é isso que nós estamos vendo aí nessa imagem, só que ela vai acontecer no nosso corpo, internamente, dentro da concentração do fluido intracelular. Então, é a resposta que vai ser dada e o corpo em geral vai apresentar esta resposta. E a homeostase ela ocorre, né? Os sistemas corporais mantêm a homeostase. E essa homeostase ela é a busca de um estado estável e dinâmico. O estado estável é mantendo, né, aquele determinado nível, aquela concentração. Ou seja, por exemplo, de potássio nós temos uma concentração de 3,3 a 5,5, então você tem um pequeno aumento. O corpo ele emite uma resposta, diminui para um nível médio, diminui, ele emite uma resposta para aumentar. Então esse equilíbrio dinâmico exatamente por isso, porque ele pode aumentar a sua concentração, diminuir, então ele está sempre buscando esse equilíbrio. O fluido extracelular, ele apresenta aí, olha, um equilíbrio rígido. Quando nós falamos em equilíbrio rígido, isso quer dizer que as concentrações de substâncias dentro do fluido extracelular tem que manter uma determinada, algumas questões que tem que manter, né, uma rigidez, não pode ter grande alteração, como por exemplo a nossa temperatura. Ou seja, um indivíduo que tem uma febre constante de 38, 39 graus, né, e isso altera o metabolismo, altera a função bioquímica. Nós temos aí uma intervenção, né, em que as reações bioquímicas, como a temperatura, né, 1,5 graus acima daquilo que é o normal, altera toda a nossa composição e estrutura. Por isso que um indivíduo com uma febre acima de 39 graus, ele já pode apresentar uma série de respostas corporais, né, inadequadas. Então essa é a questão relacionada ao equilíbrio rígido. Né? Eu estou falando de temperatura, mas também, né, uma composição do fluido extracelular, né, com uma acidificação que não seja corrigida também traz problemas. Outros aspectos do ambiente interno devem ser mantidos em equilíbrios, como nós colocamos aí a temperatura e também, né, o pH corporal. A homeostase. Homeo é igual, o mesmo. Estasis é a permanência ou ficar. Essa homeostase, como nós já falamos, ela não é um estado rígido, mas um estado estável, com uma estabilidade e dinâmico, onde nós temos algumas mudanças que podem ocorrer e são minimizadas por respostas fisiológicas compensatórias. Bom, funções que são reguladas homeostaticamente. Por exemplo, a concentração dos nutrientes, a concentração do oxigênio e do gás carbônico, concentração de produtos de resíduos, né? Então, se o nosso corpo apresenta uma série de resíduos, eles precisam ser eliminados, eles vão ser eliminados principalmente pela via urinária. Outros resíduos também podem ser eliminados pela via retal. Nós temos também uma questão do pH, que precisa apresentar uma estabilidade. Uma concentração de água, sal e outros eletrólitos também precisa manter, né, uma estabilidade homeostática, assim como o volume e pressão e também a temperatura. Dentro das estruturas corporais, vou colocar aqui alguns exemplos. Para toda a estrutura do sistema corporal, nós temos aí alguma relação com a homeostase, como no sistema circulatório, que faz o transporte de oxigênio e gás carbônico e contribui também para a manutenção da temperatura e, consequentemente, das reações bioquímicas. O sistema digestório, que decompõe os alimentos e esses alimentos são encaminhados para as células produzirem energia. O sistema urinário, que remove não só a questão do excesso de água, mas principalmente
né, a manutenção da concentração dos eletrólitos, como a concentração de potássio, a concentração de sódio, a concentração de cálcio, dentre outros. O sistema esquelético, que trabalha também com suporte e proteção, mas serve como uma reserva de cálcio. O cálcio ele está ali reservado na estrutura esquelética, mas o cálcio é muito importante para a contração muscular e também para a comunicação das células nervosas. Então, o estímulo nervoso tem, dentro do processo do estímulo nervoso, a questão da presença do cálcio. No sistema nervoso, né, como eu acabei de citar, né, a detecção, né, de alterações no meio ambiente externo, o sistema endócrino, que faz com que nós tenhamos uma regulação da concentração de nutrientes e eletrólitos. Então, tudo isso, né, vai sendo organizado e analisado pelo sistema nervoso, principalmente nas estruturas que estão no nosso encéfalo, que nós temos o hipotálamo e a hipófise. Então, o hipotálamo e a hipófise eu já citei para vocês em outros momentos, em outros encontros dentro da anatomia, que o hipotálamo e a hipófise elas servem como um laboratório online. O sangue que está circulando no seu corpo passa pelas estruturas da hipófise e do hipotálamo e ele é constantemente analisado. Se o hipotálamo e a hipófise verificam que há uma diminuição na concentração de oxigênio ou uma diminuição na concentração de glicose, por exemplo, ele vai reagir e enviar informações para que o corpo possa, né, regular a concentração dessas determinadas substâncias. A homeostase, então, ela funciona num sistema, né, que nós definimos e chamamos de uma retroalimentação ou uma alimentação. Essa retroalimentação é um tipo de resposta dada a uma detecção de uma mudança. Ou seja, se nós temos, né, um corpo em que há, né, o sangue passando pela hipófise e pelo hipotálamo e se verifica que a concentração de glicose sanguínea está diminuída, o corpo vai emitir uma resposta, né, para que essa concentração aumente. Ele vai estimular o indivíduo a buscar alimento e se esse alimento não for alcançado, ele vai buscar dentro das suas reservas a quebra de uma cadeia de glicose que se tem ali reservada, por exemplo, no fígado, onde nós temos o glicogênio, ele vai quebrar esse glicogênio para que ele possa enviar essa glicose na corrente sanguínea e possa ser encaminhado às células. Então, essa retroalimentação é no momento em que você tem um decréscimo, uma diminuição ou um aumento de uma determinada substância. Se nós temos a ingestão de alimento e, consequentemente, o aumento da glicose, o corpo ele vai emitir uma resposta e que vai estimular as estruturas do pâncreas para secretar insulina. Essa insulina é lançada na corrente sanguínea e ela praticamente vai avisar as células. Nós estamos com muita glicose, é preciso que nós peguemos essa glicose e coloquemos para dentro das estruturas celulares. E a alimentação são respostas dadas antes de uma mudança. Nós vamos ver aí alguns exemplos. A retroalimentação, como eu falei para vocês, ela é definida como uma retroalimentação negativa ou uma retroalimentação positiva. É importante que você tenha claro em sua mente que a chamada retroalimentação negativa não quer dizer que a resposta sempre será para diminuir a concentração de uma determinada substância no sangue. Ela é uma retroalimentação negativa porque ela é contrária ao estímulo que está chegando ao nosso encéfalo, ao nosso hipotálamo. Ou seja, se eu tenho uma diminuição da concentração de glicose e o meu corpo estimula a aquisição de glicose para aumentar, eu estou tendo uma retroalimentação negativa, porque
o efeito que estimulou é uma diminuição e eu preciso aumentar a concentração. Então, a resposta é uma resposta negativa a esse estímulo. Igualmente, se eu tiver um aumento da concentração de glicose, a minha resposta tem que ser dada para que ocorra uma diminuição. Então eu espero que você possa compreender que a retroalimentação negativa ela não é somente uma resposta para diminuir uma concentração de uma substância, mas ela é uma resposta contrária àquele estímulo. E a retroalimentação positiva, o que é? A retroalimentação positiva é no momento em que eu tenho um determinado estímulo e aumenta a concentração dessa determinada substância e esse estímulo continua e eu aumento mais a concentração dessa substância. Então, essa concentração dessa determinada substância, ou enzima que seja, ela vai sempre sendo estimulada e sendo aumentada. Então, você vai ter, né, uma retroalimentação positiva. Então, se eu tenho um estímulo, eu vou aumentar aquele estímulo. Vamos ver alguns exemplos, tanto de retroalimentação positiva quanto negativa. Nós temos aí um esquema, eu vou passar para cá, ficar nesse ladinho daqui. Nós temos aí um esquema onde, na parte superior desse desenho, nós vamos verificar que o nível de cálcio aumentou. Essa concentração de cálcio aumentando na corrente sanguínea, ela vai estimular as glândulas tireoides e que ela vai fazer com que a glândula tireoide secrete calcitonina. Essa calcitonina ela vai estimular a deposição de cálcio nos ossos. Ao mesmo tempo que ela também vai fazer com que ocorra uma redução da reabsorção de cálcio pelos rins. Então eu falei para vocês no outro encontro que os rins eles têm uma grande importância na regulação dos eletrólitos. E o cálcio nessa composição é um eletrólito. Se nós temos uma alta concentração de cálcio e esse cálcio já está sendo encaminhado para uma deposição no sistema esquelético e ainda está com a sua concentração aumentada na corrente sanguínea, os rins eles vão deixar de reabsorver o cálcio que está sendo filtrado e vão eliminar pela urina o excesso de cálcio para que, né, as concentrações de cálcio no sangue tenham uma queda. Então vocês podem observar que o aumento está aqui, o estímulo é um aumento e a resposta é uma diminuição. Então nós temos aí uma retroalimentação negativa. Da mesma forma, nesse outro exemplo, que nós vamos falar do potássio. Então o potássio que aumenta a sua concentração por meio da alimentação, ele vai para o sangue e o sangue, né, dentro do sangue, nas estruturas internas de redistribuição, ele vai ser lançado para o fluido intracelular. A concentração de potássio ela é muito maior no fluido intracelular do que extracelular. Porém, se essa concentração ainda estiver alta, olha aqui novamente a presença dos rins. Então, a estrutura renal, no momento em que você tem uma alta concentração de potássio, ela vai deixar de fazer a reabsorção de potássio e assim aumentar a secreção de potássio na urina e, consequentemente, eliminar esse excesso, fazendo com que ocorra uma diminuição da concentração de potássio no sistema circulatório. E nós vamos ver também aqui, olhem só, nós temos aqui uma excreção fecal, olha, em média 10% eliminado pela a questão fecal. Então, nós não temos somente os rins trabalhando, mas também, né, o sistema digestório. E o estímulo, vou passar para o lado de cá, aqui uma retroalimentação positiva, o melhor exemplo utilizado é
no parto. Então, mecanorreceptores, né, nos mamilos e também na região do cérvix, né, no colo uterino, esses mecanorreceptores, eles estimulam um feedback positivo, então uma retroalimentação positiva para as estruturas do hipotálamo e da nossa hipófise para que aumente a secreção de ocitocina. Enquanto esse bebê não nascer, o estímulo vai sendo realizado e a concentração de ocitocina vai sendo, né, aumentada até o momento em que o bebê ele vai ter o seu nascimento. E aí sim, nós vamos ter a parada do estímulo em relação a essa retroalimentação. Então temos aí uma retroalimentação positiva. Bem, pessoal, deixa eu olhar, eu acho que era isso. A anteroalimentação ela é uma antecipação. Então, no momento em que você está com fome, você está com o alimento prestes a começar a se alimentar, a comer, nós já temos aí um aumento da secreção de insulina. Então, você tem aí uma anteroalimentação, é uma antecipação em relação a uma determinada mudança. Tudo isso para falar da homeostase. A homeostase é a busca do equilíbrio e, mais uma vez, uma imagem bem interessante da busca do equilíbrio corporal, no caso, né, uma referência, uma relação com o nosso tema, já que a busca do equilíbrio na homeostase ela é uma busca dinâmica. Bem, é isso aí. Se você tiver dúvida, leiam mais artigos, leiam artigos de resumo, leiam os livros, assistam novamente essa aula, façam o seu resumo e bom estudo para vocês. Muito obrigado pela atenção, até mais, valeu, tchau, tchau, fui.